Slugterrâneo é um desenho que há muito tempo vocês pedem para eu fazer a história, e devo confessar que eu nunca tinha assistido ele antes. Porém eu fiquei bem surpreendido, o que de início parecia ser um Pokémon com lesmas e pistolas, acabou tendo um desenvolvimento bem interessante, que faz ele ser um desenho bem peculiar com a sua originalidade. E claro, não se esqueça de deixar o seu like nesse vídeo, deixe aqui nos comentários quais são as próximas histórias que você quer ver aqui no canal, e claro, se inscreva e ative o sininho para não perdê-las, beleza? Com isso dito, sejam todos muito bem-vindos à história completa de Slugterrâneo. E o conceito principal desse desenho é a existência de dois mundos. A superfície, que é o mundo que conhecemos, e também um mundo subterrâneo conhecido como Slugterra, com todos os seus sistemas de biomas e cavernas, e principalmente habitado pelas lesmas, que são as criaturas mais importantes desse mundo que sempre existiu ali embaixo da terra. Porém, ele só seria encontrado por alguém da superfície há mais de 2000 anos atrás, quando a China vivia sob o regime de um tirano imperador. Apenas um jovem arqueiro chamado Yang teve coragem de enfrentá-lo. Porém, usando forças sombrias e sobrenaturais, ele conseguiu derrotar o jovem Yang facilmente. Porém, ele não estaria morto, caindo daquele penhasco diretamente em um rio que o levaria até uma abertura secreta, onde ele se depararia com um novo e incrível mundo. Esta era Slugterra. E lá ele conheceria as outras criaturas que já viviam por lá, mas principalmente as lesmas. E assim, usando as suas habilidades como arqueiro, combinado com essas criaturas, ele cria uma arte marcial que ficaria conhecida como Lesmafu, que é a capacidade de controlar as habilidades das lesmas em batalha. E assim ele começou a proteger e trazer o seu povo para aquele lugar, ficando conhecido como o Campeão do Leste. Porém, um dia um traidor acabou revelando a sua localização para o imperador, que não perdeu tempo e começou uma grande batalha para destruí-lo e conquistar aquele mundo. A força dos dois era tão poderosa que romperam o solo, criando um abismo, onde dessa vez o imperador acabaria caindo. Em teoria, o Yang havia vencido, e Slugterra viveria uma época de paz por inúmeras gerações. Porém, o imperador, que caiu 18 níveis até as cavernas profundas, aterriza em um lago com um líquido misterioso que o corrompeu e o tornou imortal. Porém, mesmo com seus novos poderes, era extremamente difícil sair daquelas labirínticas cavernas. E assim ele cria um grande exército para conseguir escalar, porém eles se deparam com uma barreira de poder. Essa que foi colocada pelo clã Sombra, que são criaturas extremamente antigas que habitam o mais profundo de Slugterra. Eles são extremamente habilidosos e adaptados para esse terreno, tendo muito conhecimento e poderes, mas ao mesmo tempo são bem misteriosos. E para criar essa proteção, eles usaram 11 lesmas guardiãs, protegendo os níveis superiores de qualquer poder sombrio do imperador. E assim ele ficou preso por tantos e tantos anos. E durante todo esse tempo, Slugterra e a superfície ficavam cada vez mais separadas, chegando ao ponto de a superfície ser apenas um rumor, uma lenda, a terra ardente da qual ninguém visitava. Porém, isso não era bem uma verdade. Afinal, a família Shane viajava de um mundo para o outro e faziam o papel de guardiões desse local, protegendo Slugterra, não deixando com que a sua magia chegasse até a superfície, porque isso poderia afetar o equilíbrio entre os mundos e causar uma imensa destruição. E o primeiro a desbravar esse mundo foi o Jimo Shen, que durante toda a sua vida juntou o seu conhecimento em um caderno de anotações, que tinha notas extensas sobre tudo em Slugterra, incluindo como viajar de volta para a superfície. Até que em certo momento ele decide se aposentar e passa o seu posto para o seu sobrinho Will Shen. E provavelmente foi nesse mesmo tempo que o Jimo começou a cuidar do filho do seu sobrinho na superfície, o Eli. E agora também temos que conhecer a história do Thaddeus Black. O seu pai era um vendedor mau caráter que nunca fez nada por ele, até que um dia eles são atacados e ele
acaba fugindo, deixando o Thaddeus pra trás. Este que é capturado e levado até uma caverna sem lei para basicamente fazer trabalho escravo. E lá ele acaba crescendo, se aproximando daquela gangue e ganhando confiança, até que ele acaba sendo preso pelo próprio Jimo Shane. Ficando 6 meses na cadeia, ele se afasta da sua antiga gangue e acaba conhecendo o Will Shane e a Mestre Imbatível, uma lenda de Slugterra considerada a maior atiradora de todas, que a cada 30 anos escolhe um aluno para ensinar tudo que ela sabe. E agora, para escolher entre ensinar o Thaddeus ou o Will, os dois que já tinham uma grande rivalidade, ela faz uma prova onde o Thaddeus demonstra ter muito ódio em seu coração, e por esse motivo ela escolhe ensinar o Will, deixando o Black ainda mais revoltado e seguindo um caminho muito obscuro. Já o Will acaba se tornando um grande atirador e protetor de Slugterra, tendo uma visão completamente diferente das lesmas, não as vendo apenas como uma munição e uma arma, mas também como as suas companheiras e amigas, colecionando também diversos inimigos pelas apreensões que ele deve fazer no seu trabalho. E entre eles estava um garotinho chamado Twist, que por causa do Will ele acabou crescendo sem o seu pai, e isso alimentou um grande ódio à linhagem Shane. E não devemos esquecer do seu maior rival, o Thaddeus Black. Eles que depois de tanto tempo acabam tendo outro confronto, e nele o Will acaba convencendo todas as lesmas do Black a abandonarem ele, o que deixa ele extremamente enfurecido, prometendo que irá encontrar uma maneira de usar as lesmas à força. E assim, usando um portal, ele acaba chegando até as cavernas profundas, onde se encontra com os Dark Bands, e eles concordam em dar para ele a água escura, que seria capaz de corromper as lesmas para o seu objetivo em troca de um favor: levar com ele para os níveis mais altos o El Diablo Nacho, que ele acaba cumprindo e volta para desafiar novamente o Will. E a sua lesma corrompida era muito poderosa, porém também era um risco para todo o equilíbrio daquele mundo, criando um vórtice gigantesco que seria capaz de derrotar o Will. E este, antes de desaparecer, acaba enviando a sua lesma Burp para ir à superfície e ajudar o seu filho Eli a chegar até Slugterra. Afinal, nesse momento ele ainda tinha apenas 10 anos, e o William sempre prometeu que quando ele completasse 15 anos, os dois iriam juntos para Slugterra para viver muitas aventuras. Mas agora sabemos que isso não aconteceria. E com essa nova informação da possibilidade de corromper as lesmas, o Imperador usa o seu poder sombrio para fazer isso com elas, e assim consegue criar uma arma que seria capaz de quebrar aquele bloqueio, capturando uma Boondock, uma lesma guardiã do elemento luz extremamente rara. Ele a corrompe para Goondock. Voltando depois de tantos anos, ele consegue facilmente dominar o leste de Slugterra. Porém, o que ele não esperava é que existiria um herdeiro de Yang, que há muitos anos vem treinando para proteger a sua terra, de onde já era um mestre em Lesmafu. Porém, ao confrontar diretamente o Imperador, ele acaba sendo possuído pela Goondock, e o Imperador iria usá-lo para os seus interesses próprios. Porém, ninguém saberia que ele estava possuído. Todos achavam que ele apenas tinha mudado de personalidade mesmo. Por outro lado, o Black também aproveitou a ausência do Will para conseguir dominar tudo que ele pudesse. Corrompendo as suas lesmas, ele foi dominando mais áreas em Slugterra, e agora todos o conheciam e o temiam, dominando as minas para ir atrás de mais água escura e pegando o antigo sistema ferroviário e transformando em trens extremamente rápidos e tecnológicos que ligavam praticamente toda a Slugterra, menos as partes mais profundas. Por isso ele se tornou extremamente poderoso e rico também. Mas ainda assim ele não estava satisfeito e também devia um favor para o Imperador. A situação estava bem sombria em Slugterra, porém estava chegando a hora de Eli completar 15 anos e finalmente viajar até lá para seguir o legado do seu pai como um Shane. E a sua primeira missão seria de encontrar novas lesmas, e seu pai havia deixado tudo pronto para ele, inclusive a sua equipe. Primeiramente se encontrando com Pronto, que é uma topeira rastreadora, e vão diretamente se inscrever em um torneio, e lá acabam conhecendo a Trixie e o Cord. Enfrentando o último campeão convencido, o Eli consegue derrotá-lo e ganha sua lesma elétrica. Porém, a repercussão desse torneio acaba chegando até o Black, que agora sabe que o herdeiro do Shane
Shane está em Slugterra. O Eli continua avançando no torneio, ganhando diversas novas lesmas. Porém, quando ele está chegando no último combate, o Black aparece e dá para o seu adversário uma lesma corrompida. Pela primeira vez, o Eli vê esse tipo de poder e finalmente é derrotado. Decidem se unir ao Eli em sua jornada, configurando assim o que ficaria conhecida como a Gangue Shane. Então, devido como funciona o comércio lá em Slugterra, o Eli acaba trocando o Jules, que é assim que ele chamou a sua lesma de eletricidade, com um comerciante. Mas ele logo depois se arrependeria disso, decidindo voltar para conseguir resgatá-lo. E aí ele descobre que ele seria corrompido para uma lesma do Black. Mas felizmente o Eli consegue resgatá-lo antes que isso aconteça. Porém, o Black viria por ele, fazendo uma proposta de que ele se una à sua equipe, mas é claro que ele iria recusar. E assim eles começam uma batalha que foi muito por pouco eles não perderam. Graças a uma parede poderosíssima de fogo criada pelo Burp, eles conseguem escapar. Porém, no processo, o lançador do Eli acaba sendo danificado. Então depois, quando eles vão enfrentar a Holy Gang, que está aterrorizando um povo, o Eli percebe que a sua arma já não servia mais. Então ele vai até o ferreiro, o Garra Vermelha, para conseguir uma nova. E ele acaba ganhando um modelo exclusivo que apenas o seu pai tinha tido antes, conseguindo assim derrotar a Holy Gang e convenientemente ganha uma lesma do elemento luz, que tem as habilidades de curar as lesmas fantasmas e corrompidos pela água escura. Então eles acabam descobrindo todo o sistema de captação e armazenamento de água suja do Black, conseguindo desfazer e liberar os seus trabalhadores em uma, para logo depois encontrar um lugar ainda maior, esse que estava prejudicando diretamente as lesmas Fandango, que também tem a capacidade de cura. Então eles conseguem invadir o sistema, achar o centro da água escura, acabam também entrando em contato com o clã Sombra, e usando a sua nova lesma de luz, o Eli consegue descorromper e recuperar todo aquele ecossistema. Depois disso, eles acabam tendo uns probleminhas com os zumbis e devem derrotar o Sábado, o seu líder, que também estava trabalhando para o Black. Depois acabam indo atrás de uma recompensa em busca de uma lesma Enigmo, que é outra lesma bem rara e o seu poder é bem misterioso. E mesmo sem saber disso, o Eli acaba conseguindo capturá-la e fica com ela. E vamos lembrar aqui que o transporte mais usado em Slugterra são as mechabestas criadas pelos ogros das cavernas, que é a raça do Cord. Então, depois de ficar frustrado de não conseguir consertar um, eles acabam descobrindo que era tudo um novo plano do Black, que estava os corrompendo para conseguir dominar esse sistema de transporte de Slugterra. Mas é claro que a Gangue Shane ia conseguir parar esse seu plano. Porém, logo depois deles explodirem uma refinaria do Black, eles começam a ser perseguidos judicialmente por toda Slugterra, e o juiz usaria literalmente qualquer desculpa para colocá-los na cadeia. E foi assim que o Pronto foi preso por cuspir no chão. Então, para conseguir resgatá-lo, o Eli vai atrás do Mario Bravado, um ex-atirador profissional que acaba ajudando eles a resgatar o Pronto da cadeia. E enquanto eles estavam escapando, eles se trombam com o Twist, que finge ser um aliado para eles, ajudando eles a escapar. Mas vamos lembrar que ele tem um grande ressentimento com os Chains pelo que aconteceu com seu pai. Então, por trás, na verdade, ele estava trabalhando para o Black. E assim, por sua recomendação, eles planejam assaltar um trem para impedir um carregamento de água escura chegar para o Black. Eles conseguem então tomar o controle, mas logo chegam a um esconderijo que antigamente era do Will Shane e descobrem que tudo aquilo foi uma emboscada do Twist. Porém, as coisas não saem como eles esperavam, e depois de se irritar com o El Diablo Nacho, o Black decide que vai despedi-lo. E claro que isso trará problemas com o Imperador futuramente. O bom é que a Gang Shane acaba saindo mais ou menos ilesos dessa batalha. Porém, logo eles teriam mais um enfrentamento contra a Holy Gang. E da sua batalha eles acabam despertando os Yetis que viviam naquela caverna. E a solução para derrotá-los é cansá-los até eles voltarem a invernar. Depois disso, eles são atacados por Dana. E apesar de início acharem que ela trabalhava também para o Black, ela na verdade trabalhava sozinha e era filha de um antigo companheiro do Will, o Tom. Acontece que um dia ele descobre a relação do Will com o clã Sombra e não gosta nada disso, desafiando ele e acabando sendo derrotado pelo Will. A Dana então começa a falar que ela quer a parte do seu tesouro, apesar de ninguém entender muito bem o que é isso. Até que eles acabam encontrando uma caixa cheia de objetos que pertenciam ao Will
Will Shane que foram dados pelo Clã Sombra. Dessa forma eles entram em contato com eles e o Clã Sombra percebe que o Eli é o filho do Will, deixando ele possuir um dos dispositivos, enquanto a Dana também levava um com ela. Depois disso, o Eli acaba descobrindo que existe um grupo de pessoas que estão tentando fazer uma excursão para a superfície. E para fazer isso, eles estão usando o diário do Jimmy Shane. E quando ele percebe isso, aquele livro com todas as informações é o código da sua família. Então ele acaba parando o plano deles e recupera o diário para ele, o levando para os seus amigos e explicando sobre a existência da superfície. Também a possibilidade deles viajarem até lá. Porém, o Eli sabia que ele precisava melhorar as suas habilidades. Se encontrando então com a mestre imbatível e tendo um impasse com o Twist, parecia que a história do Black com o Will iria se repetir novamente. Porém, justo nesse momento acaba aparecendo o Black, que ataca impiedosamente a mestre. Ela no seu leito decide dar as suas armas para o Eli, que as usa para conseguir criar um ataque combinado poderosíssimo, e pela primeira vez vemos o Black recuar de uma batalha. Depois disso, a Dana tem um plano meio maluco e arriscado de invadir a base do Black para roubar o seu lançador. Mas é claro que o Black descobre isso, fica muito enfurecido e contrata um profissional para ir atrás da Dana. Ela que é capturada e quase morta se não fosse pelo próprio Eli, que resgata ela e ela fica extremamente agradecida por isso, decidindo devolver o dispositivo do Clã Sombra que tinha ficado com ela. Porém, o Eli insiste que ela fique com ele, descobrindo também que o seu dispositivo servia para se comunicar com o Clã Sombra, enquanto o dela poderia servir como um teletransportador. Então depois disso, o Eli ficou bem entusiasmado em tentar fazer novamente a fusão das lesmas. Para isso, eles foram atrás do Garra Vermelha, e ele menciona que isso seria possível com a energia do Cristal Vitalis, algo que aparentemente estava extinto em Slugterra, porém eles acabam encontrando literalmente em um lixão. Enquanto ele via isso, eles acabam se reencontrando com o Clã Sombra, que pede ajuda a eles para proteger as lesmas guardiãs que estão sendo constantemente atacadas pelos Darkbanes e pelo Imperador. E assim, usando aquele dispositivo, eles teletransportam para o outro lado e acabam sendo capturados pelos Darkbanes. Inclusive, acaba corrompendo as suas lesmas para conseguir escapar de lá, e por fim descobrem que a lesma de luz do Eli, por ser uma Boondock, tinha a capacidade de se tornar uma guardiã, ficando lá junto com o Clã Sombra para ajudar a proteger o bloqueio. E eles também acabam alertando o Eli sobre o uso do tiro duplo, que ele não devia ficar usando isso assim como se não fosse nada, porque isso acaba machucando as lesmas. E é aí que, com a ajuda da sua lesma Enigmo, ele acaba finalmente entendendo como a combinação das lesmas funciona, que na verdade não era só colocá-las as duas juntas ali, mas que quanto mais compatível elas forem, mais se darem bem, melhor a combinação dos poderes delas vão ser. Entendendo isso, então ele acaba fazendo uma combinação tão poderosa que foi capaz de destruir completamente o trem do Black. Depois disso, eles acabam trombando novamente com o Senhor Sábado e ele consegue prendê-los em uma prisão de segurança máxima. E agora as coisas invertem, o Pronto era o único solto e ele consegue sozinho com as suas habilidades chegar até eles e libertá-los, mesmo que para isso ele tenha feito parceria com as lesmas. E vamos lembrar aqui que as topeiras são seres bem importantes de Slugterra, afinal elas têm um grande senso de direção e assim elas conseguem fazer os mapas mais bem detalhados de todas as cavernas de lá, sendo esses mapas itens muito valiosos que muita gente quer pôr à mão, especialmente, claro, o Black. E é aí que as coisas começam a ficar mais complicadas, porque descobrimos que o rei das topeiras é na verdade o próprio Pronto, só que ele odeia esse seu cargo e todas as tarefas e obrigações, preferindo ficar vivendo aventuras. Só que o Black acaba mandando uma outra topeira, que é o seu arquirrival, para desafiar o posto de rei do Pronto e por fim entregar os mapas para o Black. Então eles entram em uma disputa e o Pronto acaba ganhando. Além de proteger os mapas, ainda coloca o seu arqui-inimigo para fazer todo o trabalho pesado para ele. Depois disso, a principal lesma do Eli, a Burp, acaba ficando adoecida. Então eles viajam até o Poço da Luz para conseguir curá-la. E lá eles se encontram novamente com o Clã Sombra, que começa
começa a adverti-los que isso tá acontecendo não só com o Burp, mas também com várias outras lesmas, tudo por conta do contato com as outras lesmas infectadas. E por fim eles conseguem curar o Burp e também algumas lesmas do Black que acaba abandonando ele. Esse que já tava passando um momento bem complicado, afinal ele estava ficando sem lesmas, sem energia, e assim as autoridades conseguem capturá-lo. Enquanto eles estão transportando ele para uma prisão de segurança máxima, o Clan Shane o escolta porque eles sabiam que um monte de gente iria aparecer para tentar libertá-lo. E assim eles fazem o seu papel e ele finalmente é preso. Pelo menos é o que parecia. Porque do nada, do chão, aparece 4 Dark Banes para levá-lo dali. E o jogo vira completamente. O Black na verdade estava muito poderoso, capturando cada vez mais lesmas e as transformando do mal. E junto com a ajuda dos Dark Banes, ele estava literalmente mandando em tudo. Então agora o principal adversário para o Clan Shane era derrotar esses demônios para conseguir chegar até no Black. Só que infelizmente eles não tinham poder suficiente para isso, indo em busca mais uma vez do Garra Vermelha para ajudá-los, para só descobrir que ele também foi capturado. Mas felizmente eles conseguem ir atrás dele e resgatá-lo, e assim ele constrói um acelerador para a arma do Eli, que deixariam seus ataques consideravelmente mais poderosos. E ele realmente vai precisar disso porque o Black está construindo um portal até as cavernas profundas e ele está quase terminando isso. Então quando o Eli e os outros acabam descobrindo de todo esse plano do Black, eles vão com tudo para conseguir combatê-lo. E dessa vez, com a ajuda do Clã Sombra, eles conseguem passar os inimigos. E o Eli confrontando diretamente o Black, as suas lesmas acabam fazendo com que ele caia em um portal e vá diretamente para as cavernas profundas, justo a tempo para depois o Clã Sombra restaurar o selo que bloqueia aquele lugar. E agora aparentemente tudo estava resolvido. E apesar de todos acharem que depois disso o Eli iria voltar para a superfície, ele decide ficar em Zulugterra. Afinal, agora com a ausência do Black, vários outros vilões iriam tentar tomar o seu posto. Mas dentre eles, com certeza o mais destacado seria o Jund. Lembram que o Boondok foi corrompido, virou o Gundok e estava possuindo seu corpo? Então ele continuava lá extremamente poderoso. Tanto é que no primeiro enfrentamento que ele teve com Eli, ele conseguiu derrotá-lo, corrompendo o Burp e possuindo o corpo do Eli. Que nesse modo corrompido, meu amigo, sai de baixo que ele é imparável. Porém, para sorte de todo mundo, o Boondok acaba aparecendo e consegue enfrentar o Gundok com seu poder de cura, tirando o Eli do seu poder e o derrotando. E assim o Jund também estava livre finalmente. Este que era um atirador excepcional e começa a ensinar um monte de coisas para o Eli, que logo depois acaba recebendo uma mensagem do seu pai, dizendo que ele deveria reunir as 5 lesmas elementais e dando a ele um mapa. Porém acontece que o Gundok, que jurou vingança, possuía um novo corpo, estava aliado com o Black e tinha as lesmas elementais de ar e água já corrompidas. E assim eles começam uma corrida para encontrar as outras. Para sua sorte, o Gundok e o Black não se dão muito bem, e isso abre uma brecha para eles conseguirem a elemental de terra. E logo depois acabam também descobrindo que o Boondok que eles tinham era o elemental de luz, faltando apenas agora o elemental de fogo para eles ficarem na vantagem. Porém essa eles teriam que lutar contra os Dark Banes. No final eles iam perdendo para o Gundok, que revela que, plot twist, ele estava possuindo o corpo do Will Shane. E é por esse motivo que ele sabia onde estavam as lesmas elementais. Porém isso abriu brecha para eles conseguirem derrotá-lo e tirá-lo do controle do Will, que voltando à sua consciência junto com os outros conseguem derrotar todos os vilões e juntar as 5 lesmas elementais. Então para restaurar o equilíbrio de tudo, elas devem ser disparadas simultaneamente. Só que justo nesse momento o Will tem o seu enfrentamento contra o Black e os dois acabam caindo em um poço juntos. E o Eli tinha que fazer essa decisão, atirando as lesmas, restabelecendo o equilíbrio, e agora tudo estava de volta ao normal novamente. E as elementais acabam ficando junto com o Eli, porém elas eram extremamente poderosas juntos e meio incontroláveis. Para isso, o Jund recomenda que ele aprenda a arte do Lesmafu. Só que o problema agora é que o Pronto saiu falando por aí sobre essas suas aventuras, e rapidamente diversos vilões estavam indo atrás para capturar as
elementais, o que é muito ruim, porém graças a isso, o Eli consegue usar pela primeira vez o Lesmafu, controlando as elementais mesmo não estando em seu poder. Então depois disso eles decidem levar de volta o Junji para sua terra no leste, usando um antigo portal que foi reativado graças à energia das elementais. Porém quando eles chegam lá está tudo corrupto e obscuro, e isso claro por conta da presença do Imperador. E para piorar, o povo de lá acredita que o Junji é do mal, porque se lembram, ele estava corrompido e controlado pelo Gundok. Então o grupo decide fazer um torneio para tentar chegar dessa forma até o Imperador. Só que ao fazer isso, eles descobrem que a Mestra Imbatível foi corrompida e estava sendo dominada por ele. E seu plano era usar a energia das lesmas para conseguir corromper a maior parte de seres possíveis e assim ir avançando com a sua conquista de Slugterra. E usando a energia das elementais, ele poderia criar muitos lacaios. Então o Eli, com o poder e o controle das elementais, consegue, entre aspas, derrotar o Imperador, congelando ele. Só que a Mestra Imbatível ainda estava solta e faria o papel do Imperador. Então muitas coisas acontecem, depois de muita luta ela finalmente consegue libertá-lo. E agora o objetivo deles era ir atrás do Junji. Só que o Imperador cometeu um erro, ele usou a Mestra Imbatível para criar dois outros guerreiros melhorados. Só que por fim ele acabou apenas dividindo esse poder e com a ajuda de novos amigos eles acabam conseguindo escapar dali e recuperar a Mestre, que agora não estava mais corrompida. Indo finalmente para a última batalha contra o Imperador, eles decidem atraí-lo até um local com um abismo que daria até as cavernas profundas. E pelo fato dele ter um excesso de confiança, ele nem percebe isso e acaba caindo nessa armadilha. Tendo uma batalha final, eles conseguem jogar o Imperador naquele abismo. Apesar do Junji quase ficar lá embaixo junto com ele, eles conseguem no final fechar aquele portal e as elementais seriam as guardiãs dele. E isso sim poderia ser o final da série. Porém temos um pouco mais de história quando aparece um novo garoto vindo da superfície, o Tad, que acaba resgatando o Eli e ganhando a sua confiança. Porém era tudo uma armação, afinal ele era o próprio filho do Black e queria continuar com os planos do seu pai. Porém como de costume o Eli consegue derrotá-lo jogando um abismo que o leva até as cavernas profundas. No fim ele acaba recebendo uma mensagem do seu pai no passado, o parabenizando por completar 16 anos, deixando tudo em aberto para a continuação com esse novo vilão e também o resgate do seu pai pelo Eli. Porém nada disso acabou acontecendo porque a série foi cancelada, infelizmente, e talvez nunca vamos saber como essa história iria acabar. Porém foi um grande prazer trazê-la aqui para vocês, afinal acredito que muita gente não conheça esse desenho e ele merece mais visibilidade, e também para aqueles que gostam muito dele vão se sentir representados com esse vídeo. Então se você é uma dessas duas pessoas, não esqueça de deixar o seu like aqui nesse vídeo, principalmente se você chegou até aqui. Também não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para acompanhar as próximas histórias e deixe aqui nos comentários também sugestões de quais podem ser essas próximas histórias. Beleza? Com isso dito, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até agora, aquele grande beijo no seu coração de melão e tchau!